E nesse vídeo eu vou te mostrar direto ao ponto, baseado na observação dos últimos 14 anos, qual a melhor forma para você ser muito bem aprovado na ANAC e também ter uma boa base de conhecimento para estar de fato preparado para as próximas etapas da sua formação de piloto. O que define um bom piloto não é simplesmente o X no lugar certo, mas a capacidade de raciocinar, entender, compreender e reagir dentro da cabine de comando. E se você atentar todos esses pontos que eu vou mencionar aqui desde o começo, eu tenho certeza que você vai economizar não só muito tempo, como também muito dinheiro ao longo da sua formação. Então, se esse assunto te interessa, já deixa tua curtida e já compartilha com um colega que esteja na mesma fase da formação precisando desse vídeo. E o primeiro ponto que a gente não pode deixar de falar é que você escolha um bom curso teórico, com professores de verdade e pilotos, que tenham essa experiência com sala de aula, com ensino, mas que também estejam na ativa, estejam voando, experienciando e trazendo os conteúdos relacionados com a parte prática e não só estejam ali, ensinando algo que eles não vivem diariamente. As referências que você escolhe, sem dúvidas, vai ser um dos pontos principais por te levar mais longe ou não tão longe. Então tenha muito cuidado, e eu sei que no começo, quando a gente é um pouco mais novato, fica um pouco difícil da gente entender quem são bons profissionais e quem são profissionais não tão bons assim. Porém, o sucesso deixa pistas. Então é importante que vocês visualizem como são as aulas, quem são de fato os professores que estão ministrando essas aulas, e quais são os resultados dos alunos que fizeram esse determinado curso. Na maioria das vezes, os cursos presenciais, por uma questão de sistema, de funcionamento das escolas de aviação, elas acabam tendo professores muito inexperientes. Eu também comecei dando aula teórica, foi o meu primeiro emprego na aviação, Então isso não tem nada de errado. Porém, para o aluno que está ali sentado, observando aquela aula, tentando aprender, muitas vezes o professor não consegue passar o conteúdo, não por ele não ter essa vontade, mas por ele não ter a metodologia correta, por ele não estudar sobre o ensino e por ele não ter a vivência e a experiência necessária para passar um conhecimento. Aqui no Trem de Pouso, todos os nossos professores são pilotos atuantes e vêm de anos de ensino em sala de aula. E a nossa metodologia online ela foi baseada no que a gente aprendeu, que funcionava, que dava certo, e nós trouxemos para o mundo online seguindo toda uma metodologia. Então vocês não simplesmente vão entrar lá e cair com aulas soltas, aulas com duração de 2, 3 horas, não. A aula técnica, a aula de conteúdo de piloto privado, piloto comercial, ela tem 30 minutos de duração. E normalmente eu nem falaria isso num vídeo porque a maioria das pessoas não acredita. Mas uma aula que a gente dava com 3 horas de duração, no curso presencial, a gente dá em 30 minutos numa aula bem editada. Porque na aula editada, as coisas elas simplesmente vão aparecendo no momento que a gente solicita. Imagens, compartilhamento de tela, vídeos. Então fica muito dinâmico, muito rápido e respeita totalmente o seu tempo, de forma que você não precisa assistir uma aula de 2, 3 horas de duração para ter aquele conteúdo ali de forma bem exposta. Então uma das dicas importantes para você conseguir avaliar o curso é olhar as aulas, como elas são, os professores, quem são, o que fazem e o que já fizeram e o resultado que aquele curso de fato está gerando, seja ele presencial ou seja ele online. Já adiantei que o curso presencial ele tem esse gap, de ter professores muito inexperientes, na grande maioria das vezes, tá? E a maioria dos cursos online nasceram na pandemia, Então acabaram migrando para o online por uma necessidade e não por uma opção como a estrutura aqui do Trem de Pouso. Estudar sozinho nem pensar, tá? Se você é daquelas pessoas que está buscando vídeo na internet, o aluno já começa a se abaixar ali na cadeira, Eu sei que tem muita gente que busca conteúdo que vem aqui no canal, realmente tem vídeos que eu sei que ajudam muito, mas isso é só uma parcela
né? Isso é só um pedaço do que realmente existe atrás de uma metodologia, é uma amostra, né? Então, assim, não estude sozinho, por quê? Imagina, é a sua formação de base. Se você não colocar o melhor nela, você vai ter dificuldade durante muitas etapas da sua formação. E eu costumo dizer que isso é uma economia nada inteligente, porque se você fica com um déficit na parte teórica, possivelmente você vai ter dificuldade na parte prática, e a parte prática custa muito caro não estar bem preparado. Então é extremamente importante que você não estude sozinho. Imagina um médico, imagina um advogado, imagina um nutricionista, imagina um administrador estudando sozinho. Será que eles desempenhariam um bom papel? E talvez você esteja pensando, mas Karen, eu quero fazer por hobby. Mais importante ainda, porque você não vai ter a parte do piloto comercial, que é um curso muito mais longo para se desenvolver. Então você vai ter um período muito menor para desenvolver todos os conhecimentos e todas as habilidades. E possivelmente você vai estar voando aí com seus amigos, com seus familiares. Então eu costumo dizer que o pessoal que vai estudar por hobby tem uma responsabilidade ainda maior com a sua formação, porque vai ter um período de tempo menor para ter todo esse desenvolvimento. E agora, então, tendo escolhido um bom curso teórico, seja ele qual for, presencial ou online, conosco ou não, é importante que você tenha muito claro os seguintes pontos. Inicialmente, você precisa aprender o conteúdo em si, compreender os fundamentos, os conceitos, como as coisas funcionam. Não adianta sair fazendo simulado que nem maluco. Vocês não têm os conhecimentos necessários para responder questões. Então é preciso que vocês entendam o conteúdo, que vocês saibam o porquê das coisas. Quem decora tem um prazo de validade. Quem entende a matéria, não existe esse prazo mais. Tire as dúvidas direto com os professores das matérias. E é por isso que no Trem de Pouso, no curso teórico de piloto privado, nós não temos grupos de alunos. É muito perigoso colocar alunos muito novatos com pouquíssima experiência dentro de um grupo. A chance que eles se percam e expliquem de forma errada aumenta significantemente. Então, dentro da nossa metodologia, em todo o curso teórico de piloto privado, o contato é diretamente com o professor da matéria. É o professor que vai te explicar a tua dúvida. Você vai ir direto na fonte, sem nenhum tipo de atravessador. Já no piloto comercial, é possível que os alunos se conversem, que os alunos troquem ideias, uma vez que eles já estão mais maduros de aviação. Eu sei que muitas vezes os alunos querem ter contato, mas a gente acredita que no piloto privado não é o momento. No piloto privado, vocês precisam beber diretamente da fonte. Durante o conteúdo, vai começar a ficar maçante num determinado momento. É muita informação. Então, para dar uma relaxada e até para dar uma motivada, é legal assistir algumas das aulas extras, tá? Então, para quem é nosso aluno dentro da plataforma, a gente tem lá as aulas extras que vão falar sobre uma série de assuntos, tanto de motivação, planejamento de formação, planejamento de carreira, fraseologia. Então, é legal tu trazer outros conteúdos, muitas vezes um pouco mais leve, pelo simples fato de não cair na prova da ANAC, né? Já fica um pouco mais leve. E também isso tudo vai construindo a tua cultura aeronáutica, né? Tu vai te tornar um piloto privado que sabe falar sobre aviação e não simplesmente lá um aluno que só faz o X no lugar certo, de forma extremamente superficial. Inclusive, quem gabarita a prova da ANAC é um sinal péssimo, porque isso significa que o aluno simplesmente decorou o conteúdo, estudou milhões de questões e não raciocina, porque quem raciocina fica em dúvida, e quem fica em dúvida é normal que existam erros. Então, quando eu trabalhava como instrutora de voo e um aluno chegava para mim dizendo que tinha gabaritado a prova, isso acendia uma luz ultravermelha, porque significa que muito possivelmente aquele aluno não tenha compreendido a matéria como deveria, e sim decorado. Quando vocês tiverem 80% do curso finalizado, então vale a pena começar a fazer os simulados, porque aí tu vai começar a entender como que aquele conteúdo cai de fato na prova da ANAC, e aí tu vai começar a virar o modo, né? Então o modo compreensão tu vai virar para o modo que a gente chama de modo ninja. Então tu vai começar a fazer simulado, tu vai ver, tô errando matéria relacionada à teoria de voo, vou em curva, então vou lá na matéria e vou estudar um pouco mais isso.
vou ler o meu PDF, não entendi isso aqui, vou mandar a pergunta diretamente lá para a professora Karen, né? Tô fazendo CTA, não entendi a parte dos 4 tempos, vou ler no meu PDF, vou tentar novamente, vou mandar a pergunta para o professor Adriano, e assim sucessivamente vocês vão construindo o conhecimento e também a realização de questões para entender como que esse conteúdo de fato cai na prova. Estando acertando os simulados, estando indo bem nos simulados, vale a pena também assistir às aulas de questões resolvidas, que os professores vão mostrar para vocês como que as questões aparecem e como que é feito o raciocínio para resolver essas questões, né? Os bastidores da resolução de uma questão, isso é bem importante, e também as aulas de revisão, que são aulas com mais ou menos 1h30 de duração, que revisa toda aquela matéria com foco aí sim específico para a prova da ANAC. Então isso é realmente a reta final ali, estando com o trem de pouso baixado e travado, a parte de preparação final, né? A parte que tu vai focar realmente na prova, mas tu tem uma bagagem de conhecimento que tu consegue avaliar, tu consegue pensar, tu consegue raciocinar, e quando tu for para a tua parte prática de voo, tu vai estar de fato afiado e não simplesmente um aluno que só marca o X no lugar certo. No dia da prova, cuidados básicos, mas que muita gente esquece, respire. Quando você respira, você oxigena o seu cérebro e as respostas automaticamente vêm. Então é extremamente importante respirar para se manter pensando. Além disso, durma bem, coma comidas leves, cuide a questão das vestimentas, tá? Na prova da ANAC não pode de regata, não pode de bermuda, não pode de boné, né? Então um ambiente extremamente sério, um ambiente de prova, né? Então esteja preparado para isso. Chegue uma hora antes, né? Para não ter problema de atraso, para estar ali na hora que começar o briefing para a prova, né? A pessoa que vai estar acompanhando a prova de vocês já viu que tu chegou, né? Precisa te conhecer um pouco, saber se tu é aquela pessoa que estuda até o último segundo, como eu, ou se tu é aquela pessoa que estuda até um dia antes e depois finaliza ali o estudo, porque isso te deixa mais nervoso. É extremamente importante que você se conheça como aluno, né? Para que você trace a melhor estratégia dentro desses pontos para ser super bem aprovado na prova da ANAC. E o mais importante, não só ser aprovado, é estar então com essa base de conhecimento que te dê realmente o conteúdo e as habilidades que tu precisa para a parte prática do teu curso e depois para a parte teórica do teu piloto comercial, depois o PLA e assim sucessivamente, dependendo do caminho aí que tu quer seguir na aviação. Mais importante do que o X no lugar certo é tu entender e aprender a raciocinar dentro da aviação. É isso que diferencia um bom profissional lá na frente. E você não pode deixar para pensar isso só no final. Você tem que pensar isso desde o começo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a te preparar, a fazer todo esse planejamento, ter uma estratégia matadora para ser não só bem aprovado na ANAC, mas também um ótimo profissional. Trem de pouso baixado, travado, e eu te vejo no próximo vídeo.